Em relação aos arranjos, né, dada a natureza jurídica deles, ou a não natureza jurídica deles, a gente também ficou pensando o que poderia ocorrer com relação a esses arranjos. Como é que a gente trataria, do ponto de vista legal, financeiro, contábil, né, esses arranjos. E a gente fez um modelinho aqui, que é justamente para tentar dar uma ideiazinha aqui para vocês do que acontece. Então, um arranjo ele vai ser constituído por quem? Por dois entes, né? Por um grupo de pessoas, mas a gente usou como modelo aqui dois entes públicos. E aí, esse esqueminha aqui, ele é interessante, se vocês observarem no artigo, a gente vai descrever cada coisa aqui, né, em detalhes. Por quê? Porque se é constituído, não há, em tese, uma natureza jurídica. Você vai ter que decidir como esse arranjo vai funcionar. Então, a primeira questão, né, a primeira pergunta que a gente faz ele vai ser executado diretamente? Né? Quem vai executar é quem? É o ente, os dois entes, né? O que vai acontecer? E aí a resposta pode ser não, né? E a gente vai seguir pelo caminhozinho do não aqui, pela setinha do não, né? E aí a outra pergunta vai ser, será utilizado um consórcio público? E aí a gente já caiu no consórcio de novo, que é a resposta anterior. Se não, vai ser um contrato de gestão, né? Uma celebração de um acordo de gestão, que tem as suas próprias regras e seu próprio universo de funcionamento. Se sim, a pergunta que a gente tem que fazer é como no slide anterior, se esse consórcio, né, ele é um consórcio constituído como uma associação pública, um consórcio de direito público, ou um consórcio de pessoa jurídica de direito privado, né, que a gente chama de modelo 2, modelo 2 modificado, e o modelo 1 para quando é só um contrato de gestão. Havendo isso, né, esses órgãos, sendo um consórcio, ele vai se submeter às regras contábeis da 4.320, das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, e aqui no artigo a gente não fica abrindo a questão contábil, né, assim, olha, o lançamento é esse, quando há uma receita, quando há uma despesa, porque isso é cansativo, isso é uma coisa que é específica de pessoas que, né, que trabalham com contabilidade, mas a ideia do artigo é simplesmente dar uma ideia, olha, se eu me constituir assim, né, eu posso me constituir assim. Se eu me constituir assim, tem um conjunto de regras, que é a 4.320, as normas de contabilidade do setor público, lei de responsabilidade fiscal, que eu devo estar atento, né? Por outro lado, voltando para essa pergunta aqui, será executado diretamente, né? Se a resposta for sim, né, eu tenho duas possibilidades, novamente aqui, né? E aí a pergunta vai ser, haverá centralização dos gastos num dos entes? Então, você tem dois entes, e fala assim, ó, vamos constituir um consórcio aqui, um arranjo de desenvolvimento aqui, e esse arranjo de desenvolvimento vai fazer a gestão de uma quantidade de recursos. A pergunta é, vai ser centralizado em um ou cada um vai executar parte disso? Porque essa é uma questão que tem que estar claro lá na hora que a gente pensa isso conjuntamente. Quem vai executar o quê? Como vai executar? Porque isso envolve, inclusive, uma questão de como a gente vai controlar as contas por fonte de recursos. Então, olha, se esse recurso aqui é para o arranjo, né, se é uma receita que é destinada para o arranjo, se é um gasto específico do arranjo, eu tenho que ter lá uma fonte, uma destinação, para poder carimbar, digamos, carimbar esse recurso para ele ser bem executado. Então, a gente tem duas possibilidades, né, se essa centralização dos gastos, né, for em um dos entes, a escrituração contábil vai ser toda feita nesse ente que centraliza. Né? O outro vai repassar recurso, coisas desse tipo. Na hora que ele repassar, ele faz a contabilização do repasse, e quem receber faz a contabilização do recebimento, e aí executa a compra, a contratação, faz ali o que ele tiver que fazer. O outro é se isso ocorrer descentralizado, cada um faz a sua parte, né? Controlando origem de recurso e controlando aplicação desses recursos, mas cada um faz os acordos, faz os contratos, e cada um vai fazer aquilo que tem que fazer. Aí cada um faz a sua contabilização específica de acordo com as normas de contabilidade do setor público ou com a Lei 4.320. Então, a ideia do artigo era um pouco mais, assim, digamos, descomplicar um pouco esse cenário. O que eu faço do ponto de vista de finanças, ou como eu me organizo do ponto de vista de finanças públicas, né, se eu for um consórcio ou se eu for um arranjo de desenvolvimento da educação. Então, em tese, é isso, né? A gente não tem muito mais tempo, acho, também aqui para ficar discorrendo sobre o tema, mas a ideia é essa, é uma ideia simples, uma ideia de organizar um pouco ou ajudar um pouco as pessoas que estão nesse campo e que não são desse terreno, né, mais árido de contabilidade e finanças, a ter um pouco dessa ideia inicial. Tá? Eu fico aqui à disposição, já nomeei o Sinoel aqui como meu
meu assessor aqui para as perguntas, tá bom? Mas, assim, estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que é um assunto, às vezes, um pouco árido, mas fique à vontade para perguntar sobre conceitos, ou qualquer coisa, é um papo mesmo que entre colegas, apesar de ser a primeira vez, eu estou muito satisfeito de estar aqui, né, conhecendo vocês, falando de um tema já, assim, falou assim, pô, o cara chato, foi lá e falou um monte de coisa difícil para a gente, né, mas estamos às ordens, dado que vocês têm muita experiência aí nesse campo de consórcios e de arranjos, né, que eu, particularmente, vou aprender com vocês também nesse campo, tá bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, e apresentar esse tema.